Muito bem, sejam bem-vindos ao terceiro estudo do livro de Esdras. Que alegria estar com você aqui mais uma vez. E aí? Tá preparado, tá preparada para conhecer Esdras? É hoje que a gente vai conhecer ele. Um homem apaixonado pela palavra de Deus. Recapitulando, segunda-feira vimos o decreto de Ciro, né? 42 mil voltando, 42 mil pessoas voltando, começando a reconstruir. Ontem vimos a oposição violenta, foi 16 anos de paralisação, mas também a vitória final com o templo terminado. Então hoje, 60 anos depois, vamos ver o segundo retorno. Sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico de hoje. Tocando seu coração com a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Já estamos no capítulo 7. E o capítulo 7 começa assim. Depois destas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, filho de Seraías. Começa assim o capítulo 7. E aí vem uma genealogia, né, mostrando que Esdras era descendente de Arão, o primeiro sumo sacerdote. Ele tinha sangue sacerdotal. Mas o texto não o chama de sacerdote. Sabe como chama? Chama ele de escriba. Escriba versado na lei de Moisés. Esdras era um escriba. Rafael, o que era um escriba? Um escriba, ele copiava, ele estudava, ele ensinava a lei de Deus. E olha o que a Bíblia diz sobre ele. Este Esdras subiu de Babilônia. Era um escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira, segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. Então você captou ali o finalzinho? A mão de Deus estava sobre Esdras. Por quê? Porque ele amava a palavra, né? Porque ele se dedicava a estudá-la. Quando você ama a palavra de Deus, sabe o que acontece? A mão de Deus está sobre você. E aí vem uma frase que resume toda a vida de Esdras. É verdade. O capítulo 7, versículo 10, resume a vida toda de Esdras. Diz o seguinte: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízes. Então, 3 coisas que diz ali no versículo, né? Buscar a lei do Senhor para cumpri-la, né? E para ensinar em Israel. 3 coisas: buscar, cumprir e ensinar. Essa é a ordem certa. Primeiro a gente busca a palavra, estuda, aprende. Depois você cumpre, obedece, vive a palavra na prática. E só então você ensina. Tem gente que ensina e não vive. Tá errado. Você não pode ensinar o que não vive. Você não pode viver o que não conhece. E o rei? O rei Artaxerxes deu a Esdras uma carta incrível, autorizando que todo israelita que quisesse poderia subir com Esdras para Jerusalém. E mandou que Esdras levasse prata e ouro, utensílios para o templo e mais,
autorizou que Esdras pegasse do tesouro real tudo que fosse necessário para o templo. Até 7 toneladas de prata, 13 toneladas de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite, diz aqui a Bíblia. E tem mais, a Bíblia diz também que o rei isentou o templo de impostos. Ou seja, todos que trabalhavam no templo não pagavam tributo, nem imposto, nem pedágio. Rafael, quem trabalhava no templo? Eram os sacerdotes, eram os levitas, os cantores, os porteiros, os servidores. Eram esses, e autorizou Esdras a construir magistrados e juízes que julgassem o povo segundo a lei de Deus. E quem não obedecesse à lei de Deus ou à lei do rei seria condenado. Lembrando que ele era um rei pagão. Você vê isso? É um rei pagão dando autoridade total para Esdras aplicar a lei de Deus. Rafael, e como isso aconteceu? A Bíblia responde aqui essa pergunta. A Bíblia responde como isso aconteceu. Olha o que está escrito. Segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Essa é a resposta, ou seja, era providência divina. E Esdras saiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês. Foram 4 meses de viagem. E com ele subiram quase 2.000 homens, mais as mulheres e as crianças. Mais ou menos umas 7.000 pessoas no total. Mas antes de sair, antes de ir para Jerusalém, Esdras fez algo essencial. Ele reuniu o povo junto ao rio, o rio Ahava, e acamparam ali por 3 dias. E Esdras revista o povo e os sacerdotes e não achou ali nenhum dos filhos de Levi. Os levitas eram os que serviam lá no templo, né? E nenhum tinha se oferecido para ir. Isso era um problema, né, irmãos? Como que ia funcionar o templo sem os levitas? Então, Esdras mandou chamar líderes e homens entendidos. E eles foram e pediram que enviassem ministros para o templo. E aí o que aconteceu? Deus tocou o coração deles e mandaram 220 levitas e 392 servidores do templo. E então, antes de partir, Esdras apregoou o jejum junto ao rio. Rafael, por que eles jejuaram? A Bíblia responde: para nos humilharmos perante o nosso Deus, a fim de lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens, diz aqui a palavra de Deus. Eles iam viajar pelo deserto, era perigoso, iam levar ouro ainda, né? Toneladas de ouro e prata. Tinha assaltantes, tinha bandidos. É perigoso, precisavam de proteção. Mas Esdras tinha um problema. Ele tinha dito ao rei o seguinte: que a mão do nosso Deus é para o bem sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam.
Então, como pedir escolta do rei agora? Seria uma contradição. Seria demonstrar falta de fé, não é? Por isso que ele fez o jejum, irmãos. Jejuamos, pois, e pedimos isto ao nosso Deus e ele nos atendeu, diz Esdras aqui na Bíblia. Olha que fé! Ele tinha fé. Esdras confiou em Deus para protegê-los. E separou 12 dos principais sacerdotes, pesou o ouro, a prata, os utensílios, 650 talentos de prata. Daria mais ou menos ali em quilos, mais ou menos umas 22 toneladas. 100 talentos de ouro. É porque 100 talentos dá 3, né? Dá 3 toneladas. 100 talentos de ouro também. Então eram 650 talentos de prata, 100 talentos de ouro, 20 taças de ouro, 2 vasos de bronze. E ele disse: Vós sois santos ao Senhor, e esses utensílios são santos. A prata e o ouro são ofertas voluntárias ao Senhor. Vigiai e guardai até que os peseis perante os principais dos sacerdotes e levitas e os príncipes das famílias de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Diz aqui a palavra de Deus. Então era uma responsabilidade enorme, né? E eles partiram no dia 12 do primeiro mês. A Bíblia diz assim, ó: a mão do nosso Deus estava sobre eles. E ele nos livrou da mão dos inimigos e dos que nos espreitavam pelo caminho. Então Deus protegeu. Foram 4 meses de viagem pelo deserto, levando fortunas em ouro e prata, e eles chegaram seguros, porque eles jejuaram, eles oraram, eles confiaram, então a mão de Deus estava sobre eles. E aí, o que aconteceu quando chegaram em Jerusalém, Rafael? Eles descansaram 3 dias. E no 4º dia pesaram a prata, o ouro e os utensílios na casa de Deus. Tudo estava ali. Nada tinha sido perdido nem roubado. E por isso ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. Mas então Esdras descobriu algo chocante. Os príncipes vieram até ele e disseram o seguinte. Vou ler aqui para você. O povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos das terras, segundo as suas abominações. Fizeram como os cananeus, como os heteus, os ferezeus, jebuseus, os amonitas, os moabitas, os egípcios, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a descendência santa com os povos das terras. Os príncipes e os magistrados foram os primeiros nesta transgressão. E Esdras ficou devastado com isso. Ele rasgou suas vestes, o seu manto, arrancou até os cabelos da cabeça, da barba.
Ele ficou assim, assentou-se meio que atônico. Ele não conseguia acreditar. Poxa, eles tinham voltado do exílio, Deus tinha feito tanto por eles. Rafael, não entendi o que aconteceu. O que aconteceu é que eles estavam casando com mulheres pagãs, irmãos, que adoravam ídolos. Isso que aconteceu. Não era preconceito racial, era proteção espiritual. Porque aquelas mulheres traziam seus deuses, seus costumes, suas práticas. E isso influenciava os maridos, os filhos. Você lembra que foi exatamente isto que destruiu Salomão? As suas esposas eram pagãs e desviaram seu coração, lembra disso? E a hora do sacrifício da tarde, então Esdras se levantou da sua humilhação com as vestes e o manto rasgado, caiu de joelhos, estendeu as mãos para o Senhor e ele fez uma bela oração. Que bela oração Esdras fez para Deus. Eu vou ler para você aqui. Ó Deus, ó meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a Ti o rosto, meu Deus. Porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, por causa das nossas iniquidades. Nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues nas mãos dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. Essa foi a oração. Então era uma confissão, né? Era uma confissão na verdade, né? Esdras então era confessando. Veja que não eram os seus pecados pessoais, eram os pecados do povo. Mas ele se identificava com eles. Ele disse, né? Nós pecamos, nós transgredimos. E olha, ele continua aqui, dizendo, agora, por um breve momento, veio a graça do Senhor nosso Deus para nos deixar um remanescente que escape e para nos dar um cravo no seu santo lugar, para iluminar os nossos olhos e dar-nos algum alívio na nossa servidão. Porque nossos servos, porém, na nossa servidão, o nosso Deus não nos desamparou, inclinou sobre nós a sua benignidade perante os reis da Pérsia, para nos dar refresco, a fim de levantarmos a casa do nosso Deus, e restaurarmos as nossas ruínas, e nos dar um muro em Judá e em Jerusalém. Você vê então a gratidão de Esdras. Deus não nos abandonou. Ele nos trouxe de volta. Ele nos deu favor com os reis. Ele permitiu reconstruir o templo. E agora, vamos desprezar a sua graça pecando de novo? E tem mais uma parte da oração, quero ler para você também. E agora, que diremos depois disso, ó nosso Deus? Pois deixamos os teus mandamentos. Depois de tudo, o que nos sobreveio por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, visto que tu, nosso Deus, nos castigaste menos do que merecem as nossas iniquidades, e nos deste um remanescente, tornaremos a violar os teus mandamentos e a espantar-nos com os povos dessas abominações?
Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, de modo que não ficaste remanescente, nem que escapasse? Senhor Deus de Israel, justo és, eis que somos diante de ti em nossa culpa, embora ninguém possa subsistir na tua presença por causa disso. Essa foi a oração, cheia de confissão, né? De reconhecimento da gravidade do pecado. Esdras, então, ele não minimizou, não deu desculpas, não justificou. Ele simplesmente confessou: Senhor, pecamos, somos culpados, merecemos julgamento, mas clamamos por misericórdia. E enquanto Esdras orava e se confessava, chorando e prostrando-se diante do templo, ajuntou-se a ele uma grande congregação de Israel, homens, mulheres e crianças, e o povo chorava com grande choro, porque o coração deles foi tocado pela sinceridade de Esdras. Eles se arrependeram, né, irmãos? Eles não só reconheceram o pecado, mas se dispuseram a fazer o que era necessário para corrigir, mesmo que fosse doloroso, mesmo que fosse difícil. E Esdras se levantou e fez os principais dos sacerdotes, dos levitas também, de todo Israel, jurarem que fariam conforme aquela palavra. E eles juraram. E então Esdras se retirou e foi para a câmara de Joaná. E ali ele passou a noite. Joanã, né? Passou ali a noite. Não comeu pão, nem bebeu água. Ele estava de luto pela transgressão dos que voltaram do cativeiro. E fizeram proclamar em Judá e em Jerusalém que todos os que voltaram do cativeiro se ajuntassem em Jerusalém. E quem não viesse em 3 dias, todos os seus bens seriam confiscados, e ele seria separado da congregação. Era sério, né? Era algo sério, irmãos. Então, e todo o povo lá se ajuntou na praça da casa de Deus. Estavam até tremendo por causa daquele negócio, por causa das grandes chuvas. E Esdras se levantou e disse: Vós transgredistes casando com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. Separai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. E toda a congregação respondeu em voz alta: Assim seja, conforme as tuas palavras faremos. E fizeram isso. Levaram 3 meses investigando caso por caso. E no final, 113 homens foram culpados, incluindo também sacerdotes e levitas, e todos eles despediram suas mulheres. Essa é a história de hoje, irmãos. Uma história de arrependimento radical. Eles escolheram obedecer a Deus, mesmo custando o seu relacionamento, mesmo sendo doloroso, porque eles entenderam que o pecado é coisa séria
que desobediência tem consequência. E se querermos a bênção de Deus, precisamos viver em santidade. Meus irmãos, vamos parar por aqui. Amanhã vamos continuar e vamos fazer um resumo. Rafael, o que aprendemos hoje? Olha, a primeira lição: ame a palavra de Deus, viu? Esdras tinha disposto o coração para buscar, cumprir e ensinar a lei. Essa prioridade também precisa ser sua. Então estude, obedeça, compartilhe a palavra de Deus. Segunda lição: a mão de Deus está sobre quem ama a sua palavra. Esdras amava a palavra, então ame a Bíblia. Terceira lição: confie em Deus, não em recursos humanos. Esdras não pediu escolta ao rei, né? Ele jejuou e confiou em Deus e Deus protegeu. Quarta lição: o pecado precisa ser confrontado com amor, mas com firmeza. Esdras não minimizou, ele não deu desculpas. Ele chorou, ele confessou e chamou ao arrependimento. Meus irmãos, então não tenha medo de confrontar o pecado na sua vida. E uma última lição: o arrependimento verdadeiro traz mudança. Eles não só choraram, mas eles agiram. Despediram as mulheres pagãs. Arrependimento que não muda nada não é arrependimento de verdade. E você, está disposto a mudar? Amanhã vamos ver mais sobre a reforma que Esdras trouxe. Vamos aprender lições poderosas. Não perca, tá bom? Até amanhã aqui na Rádio Barroso Mix. É o nosso dever e a nossa missão: ide por todo mundo, levai o evangelho a toda criatura. Essa é a missão da Rádio Barroso Mix. E vamos lá então para mais um estudo bíblico. Eu sou Rafael Henrique, catequista. Hoje temos mais um estudo especial. Hoje você vai ver com seus próprios olhos o poder transformador da palavra de Deus. Prepara o coração! Hoje você vai entender por que estudar a Bíblia muda absolutamente tudo na sua vida. É sério, vamos recapitular então rapidinho. Segunda-feira, nós vimos o retorno, né? O retorno do exílio. 42 mil pessoas voltando para casa depois de 70 anos. Terça-feira, vimos aquela pancadaria, aquela oposição violenta, 16 anos parados, mas o templo foi terminado. Ontem conhecemos Esdras, né? Que dá nome ao livro. Aquele escriba apaixonado pela palavra, que confrontou o povo por estarem se casando com mulheres pagãs. E levou eles também ao arrependimento. Eles se arrependeram, né? E hoje vamos ver o impacto duradouro dessa reforma que Esdras começou. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu amigo e minha amiga, a mais um estudo da palavra. Viva feliz. Viva a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Rádio Barroso Mix. Meus irmãos, vamos lá então, preste bastante atenção no estudo de hoje, porque eu preciso te explicar uma coisa importante. O livro de Neemias acontece ao mesmo tempo que Esdras, sabia disso? São duas histórias acontecendo juntas.
pensa assim, Esdras estava cuidando, né, da parte espiritual do povo, ensinando a palavra, confrontando o pecado, trazendo santidade, e Neemias estava cuidando da parte física, reconstruindo os muros da cidade, né, que estavam destruídos. Então são 2 homens, 2 missões e um só propósito: restaurar Jerusalém completamente. A cidade estava toda destruída, né, abandonada, e eles chegaram para reconstruir a cidade. Tá bom, meus amigos? Então, nós vamos continuar o nosso estudo de hoje. Preste bastante atenção para você refletir comigo. Mais um estudo, tá bom? Esse livro de Esdras é o 15º livro da Bíblia, né? Do Antigo Testamento. E nós iremos agora, então, dar continuidade a mais um estudo. Olha, tem uma cena linda, né? No capítulo 8, que mostra o resultado poderoso do trabalho de Esdras. Diz assim: depois que os muros foram reconstruídos, olha que bacana, o povo todo se reuniu numa praça enorme, chamada Porta das Águas. E sabe o que eles fizeram? Eles pediram para Esdras trazer o livro da lei de Moisés. Entenda a revolução disso. O povo estava pedindo para ouvir a Bíblia. Imagina isso acontecendo, hein? Um avivamento tão grande, tão poderoso, que o povo chega para ele e diz: traz a Bíblia aqui. A gente quer estudar. A gente quer aprender, a gente quer ouvir a palavra de Deus. E o que Esdras fez? Ele trouxe, né? Esdras trouxe a palavra. Era o 1º dia do 7º mês. Isso não é um dia comum, é um dia especial no calendário judaico. E ele começou a ler. Leu até meio-dia. 6 horas que ele leu. 6 horas em pé, ouvindo a leitura da Bíblia. Olha, pensa comigo, hein? 6 horas, irmãos. Tem gente aí que reclama de uma missa de 1 hora. Ah, esse padre fala demais. Mas aquele povo ficou 6 horas em pé, ouvindo. Eram homens, mulheres, crianças, todo mundo prestando atenção. E sabe por quê? Porque eles estavam sedentos. Eles tinham ficado 70 anos longe de Deus. E isso tinha criado uma fome pela palavra, digamos assim. Eles queriam conhecer, queriam aprender, queriam entender. E olha que cenário emocionante. Esdras, ele estava num púlpito de madeira que construíram especialmente para isso. Ele estava ali em cima e todo o povo lá embaixo. Quando ele abriu o livro, só de abrir o livro,
Sem falar nada, só dele abrir o livro, todo mundo já se levantou. Olha que respeito, que reverência. Era uma honra, não era fanatismo, era uma honra. Era conhecer, reconhecer que aquilo não era um livro qualquer. Era a palavra do Deus vivo. E quando Esdras começou louvando a Deus, todo o povo respondeu: amém, amém, levantando as mãos para o céu. E depois se inclinaram até o chão para adorar. Gente, isso é uma adoração verdadeira. Em plena quinta-feira de adoração ao Santíssimo. Não é um showzinho, não é um pulinho. É reconhecer a grandeza de Deus e se curvar diante dele. Isso é uma adoração verdadeira. Mas aqui vem uma parte genial, que muita gente não percebe. Ali tinha um grupo de levitas. Levita, você já sabe, né, que eram os professores da época. E eles não ficavam só lendo. A Bíblia diz que eles liam claramente e davam o sentido, fazendo o povo entender a leitura. Então isso significa que eles estavam explicando. Eles pegavam o texto em hebraico e explicavam em aramaico, que era a língua que o povo falava agora, depois de 70 anos lá na Babilônia. Então eles traduziam, eles contextualizavam, eles aplicavam. Não era só, por exemplo, vou ler aqui e vocês que se virem para entender. Não era assim, não era. Era mais ou menos assim, deixa eu te explicar o que isso significa. Deixa eu te mostrar como isso se aplica na sua vida. Era isso que os levitas faziam. E aí, algo aconteceu. Algo poderoso. Todo o povo começou a chorar. Chorar alto. Chorar desesperadamente ouvindo a palavra. Rafael, mas por que tanta emoção? É porque a palavra estava... Pronto, meu amigo Jesus já resolveu ali rapidamente. Nosso estudo continua sendo gravado para depois a gente postar para você poder ouvir novamente. Bom, e aí o povo começou a chorar, né? A palavra estava confrontando. Ela estava mostrando o quanto eles tinham se afastado de Deus. A palavra estava confrontando, né? Dizendo o quanto eles tinham desobedecido, o quanto tinham pecado. Meus irmãos, a Bíblia não é um livrinho bonitinho para te fazer sentir bem. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que ela é viva e eficaz, mas cortante que espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma. Ou seja, o que diz aqui em Hebreus é que ela corta, ela confronta, ela expõe. Mas olha a sabedoria de Esdras. Esdras e Neemias, né? E Neemias também estava lá. Eles disseram: calma, gente, parem de chorar. Hoje é um dia santo para o Senhor. Não é dia de lamentação, é dia de celebração. Então, aproveitem, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Tá vendo?
A palavra não é só para te fazer sentir mal. Às vezes ela confronta sim, mas também restaura. Às vezes não, sempre, né? Sempre ela vai te confrontar, mas também vai te restaurar. Ela mostra o pecado, mas também mostra o caminho. Ela te derruba, mas é para te levantar mais forte. E no dia seguinte, olha que sede pela palavra. Os líderes das famílias, os sacerdotes também e os levitas se reuniram com Esdras de novo para estudar mais profundo, para mergulhar mais fundo nas Escrituras. E aí, estudando, eles descobriram algo que estava escrito na lei, que Deus tinha ordenado que no 7º mês, que por acaso era o mês em que estavam, o povo deveria morar em tendas. Era a festa dos tabernáculos, uma festa que relembrava os 40 anos do deserto. E sabe o que eles fizeram? Eles obedeceram na hora. Não marcaram reunião para discutir, não. Não criaram comissão para estudar a viabilidade, não. Eles obedeceram. Saíram cortando ramos de árvores e montaram lá suas tendas. Nos terraços das casas, nos quintais, até na praça da cidade. Todo mundo acampado. Era a festa dos tabernáculos. A Bíblia diz uma coisa impressionante. Desde os dias de Josué, Israel não tinha celebrado aquela festa do jeito certo. Ei, Rafael, Josué, já tem tempo, né, que passou Josué. Sim, meus irmãos, 1000 anos. 1000 anos. E agora, por causa do ensino de Esdras, por causa do estudo da palavra, eles estavam obedecendo. E teve alegria imensa, todo mundo feliz, celebrando, adorando. E durante 7 dias, do primeiro até o último, Esdras leu no livro da lei. Todo dia, todo dia, todo dia. Palavra, palavra, palavra. Meus irmãos, não sei se você percebeu, mas está tendo um padrão aqui. Veja bem, a palavra gera, né, o entendimento gera o conforto, já o confronto, né? O entendimento gera um confronto, a pessoa fica confrontada com a palavra, né? Já o confronto, o que ela gera? Gera um arrependimento, não é? E o arrependimento gera o quê, Rafael? Gera obediência. E a obediência gera o quê? Gera alegria. É assim que funciona. É assim que a transformação acontece. Vou repetir para você. A palavra, você lê a palavra e ela vai gerar um entendimento. Esse entendimento vai gerar um confronto em você. Esse confronto vai gerar um arrependimento. O arrependimento vai gerar uma obediência. E a obediência vai gerar alegria. Esse é o padrão. E olha só, 20 dias depois dessa festa, o povo se reuniu de novo. Mas dessa vez com jejum. Eles jejuaram. Com roupas simples, de pano, com cinzas na cabeça. Isso significava um sinal de arrependimento profundo. E sabe o que eles fizeram? Separaram 3 horas para ler a palavra e outras 3 para
confessar os pecados e adorar a Deus. É muita palavra, né, povo de Deus? É muito estudo, é muita dedicação. Eles estavam realmente famintos por conhecer a Deus. E os levitas fizeram uma oração maravilhosa, recontando toda a história de Israel. Contaram para eles como Deus chamou Abraão do nada, como libertou o povo da escravidão no Egito, como ele abriu o Mar Vermelho, como deu a lei no Monte Sinai, como sustentou no deserto 40 anos, como deu a terra prometida, enfim. Os levitas explicaram tudo para eles. Mas também explicou para eles como o povo errou muitas vezes, né? Rebelou vez após vez, como desobedeceu, como adorou ídolos e como Deus, mesmo assim, teve misericórdia repetidas vezes. Então eles contaram exatamente tudo. É a história do amor incansável de Deus. Um Deus que não desiste do seu povo. E a oração terminou com uma renovação de aliança. Eles disseram: por causa de tudo isso, por causa de tudo que Deus fez, por causa de toda essa misericórdia, nós fazemos uma aliança firme e vamos assinar. E assinaram. Príncipes, levitas, sacerdotes, o povo, todo mundo assinou. Não era uma aliança vaga, dizendo: eu vou melhorar, eu vou ser mais bonzinho. Não. Era uma aliança específica e eles se comprometeram. Rafael, se comprometeram a quê? A Bíblia responde: eles se comprometeram a não casar com povos pagãos, se comprometeram a guardar o sábado santo, se comprometeram a cancelar dívidas no 7º ano, se comprometeram a dar ofertas para o templo, se comprometeram a trazer os primeiros frutos, se comprometeram também a entregar os dízimos fielmente. Era então um compromisso concreto. Não era só emoção, não, era uma decisão. O povo estava decidido que não era só um sentimento, era ação, era uma reforma poderosa, uma transformação completa. Tudo isso por causa da palavra, meus irmãos. Porque quando a palavra ela é lida, ela é explicada, ela é entendida e ela é obedecida, nessa ordem, vidas são transformadas, famílias são transformadas, a comunidade inteira é transformada, a cidade inteira também, o estado inteiro, o país, as nações também são transformadas. E olha que interessante, o livro de Esdras mostra 2 tipos de reconstrução. Como eu disse para você lá no primeiro encontro, né? Do capítulo 1 até o 6 foi a reconstrução do templo, o lugar físico ali de adoração. Já do capítulo 7 até o 10 era a reconstrução do povo, a vida espiritual deles, é onde nós estamos no estudo. Ambos eram necessários. Veja bem, não adianta, né, ter um templo bonito e o povo está em pecado. Não adianta ter uma estrutura se não tem santidade. Não adianta ter lá a sua religião se não tem um relacionamento com Deus. Precisa dos dois. O exterior e o interior. O templo físico e o templo o quê? Espiritual, que é você. Meus irmãos, vamos parar por aqui, 12:03, né? Bom, vamos falar mais um pouquinho.
Pode, né? Tá tão bom hoje. Vamos continuar aqui mais um cadinho. Mais um cadinho, como diz aqui em Minas Gerais. Bom. E o grande herói de Esdras não é um guerreiro musculoso, não é um general estrategista, é um escriba, um professor. Esse é Esdras que você acabou de conhecer, um homem que amava estudar, ensinar e obedecer às Escrituras. Quando você conhece a palavra, quando você estuda, quando você obedece, você tem poder para resistir à tentação, poder para tomar decisões certas, poder para viver em santidade, poder também para ensinar outras pessoas, poder para transformar a sua realidade. E olha o impacto do longo prazo. Aquela geração que Esdras ensinou, ela se tornou a geração mais fiel da história de Israel. Durante os 40 anos seguintes, até Jesus nascer, Israel nunca mais caiu em idolatria. Nunca mais. Vejam o trabalho de Esdras, meus irmãos. Um trabalho sensacional, não foi? 400 anos sem adorar ídolos. Porque a palavra tinha sido implantada no coração deles. Porque eles aprenderam. Porque eles entenderam. O exílio curou Israel da idolatria pela dor. Mas foi Esdras que ensinou a próxima geração a permanecer fiel pela palavra. Bom, meus irmãos, o que nós aprendemos agora, hein? Vamos fazer um resumo. A primeira lição poderosíssima do nosso estudo de hoje. Anota aí no seu caderninho. A palavra de Deus confronta e consola ao mesmo tempo. Ela mostrou o pecado, né? O povo chorou, mas também trouxe alegria. A Bíblia, ela transforma. Então deixe ela agir na sua vida. A segunda lição é entender a palavra. Isso é muito importante. Entender a palavra é tão importante como ouvi-la. Os levitas, eles não só liam, né? Eles explicavam, eles faziam o povo entender. Não basta você ler a Bíblia correndo. A primeira vez que eu li a Bíblia, eu li assim, correndo. Não entendi nada. Pois bem, a gente precisa estudar, a gente precisa entender e aplicar. Aí sim. Terceira lição. Obediência à palavra deve ser imediata, hein? Obediência à palavra deve ser imediata. Eles obedeceram, lembra? Quando descobriram, né, sobre a festa das tendas, no mesmo dia eles celebraram. Eles não adiaram, não enrolaram. Quando Deus fala, você obedece na hora. Não é amanhã e não semana que vem. É agora. Beleza, meus irmãos? E a quarta lição que nós aprendemos hoje. A renovação de aliança, ela precisa ser específica. O povo não fez uma promessa vaga, do tipo, eu vou ser melhor esse ano. Esse ano eu vou ser uma pessoa melhor. Não. O povo deixou bem especificado
que eles não iriam casar com pagãos, eles iriam guardar o sábado, eles iriam dar dízimo. O seu compromisso com Deus, você que está me ouvindo agora, ele é específico ou ele é genérico? Como assim, Rafael? Genérico? Ah, Rafael, vou orar mais. Ah, Rafael, vou ler a Bíblia mais. Mas quanto mais? Você vai orar quanto mais? Vai ler a Bíblia quanto tempo mais? Seja específico. Bom, quinta lição e a última. A palavra implantada no coração, ela gera fidelidade duradoura. Não entendi, Rafael. Repete para mim. A palavra implantada no coração gera fidelidade duradoura. Aquela geração, ela permaneceu, né, fiel por séculos. Porque a palavra estava enraizada neles. Quando a palavra está enraizada em você, quando ela está no seu DNA, você não vai cair facilmente. Por isso, estude a Bíblia todo dia. Não é uma sugestão, é uma necessidade. Meus irmãos, agora sim vamos ter que parar, já é 12:10, hein? Amanhã nós chegaremos ao último dia do estudo. Amanhã vamos fazer um resumo geral de tudo que aprendemos. Vamos aplicar Esdras na sua vida hoje. Como você pode reconstruir o que está destruído, como a palavra pode te transformar completamente. Não perca amanhã. Amanhã vai ser explosivo. Até lá, meus irmãos, que Deus te abençoe tremendamente. E lembre-se, a palavra do Senhor é a sua força. A palavra de Deus no seu coração. No seu coração. Rádio Barroso Mix. Muito bem, chegamos ao último dia da nossa semana sobre Esdras, o estudo do livro de Esdras aqui na Rádio Barroso Mix. Eu sou o Rafael Henrique e eu sou catequista. E, gente, que semana incrível foi essa, hein? Vimos o retorno emocionante do exílio, a reconstrução do templo, a reforma espiritual radical. Vimos também o poder transformador da palavra de Deus. E hoje vamos fazer um resumão. Vamos ver também como aplicar isso na sua vida de forma prática. Tudo isso de forma direta e poderosa. Vamos relembrar, segunda-feira nós vimos o decreto de Ciro abrindo as portas, né? 42 mil pessoas deixando o conforto da Babilônia para voltar a Jerusalém, que estava destruída. E a primeira coisa que fizeram foi o quê? Você lembra? Foi restaurar o altar, não é? Adoração em primeiro lugar. Terça-feira teve guerra, né? Vimos a guerra. Oposição violenta, cartas mentirosas para o rei. A obra foi parada por 16 anos. Mas também vimos Deus levantar profetas para encorajá-lo e o templo foi terminado. Os inimigos acabaram tendo, que financiar a obra de Deus. Quarta-feira conhecemos Esdras, que dá nome ao livro, aquele escriba apaixonado pela palavra, um homem que tinha disposto o coração para buscar, cumprir e ensinar a lei. Vimos ele liderar o segundo retorno com 7 mil pessoas, levando toneladas de ouro pelo deserto, confiando apenas em Deus. E vimos também ele confrontando o pecado, de casamentos mistos com arrependimento radical. E ontem nós vimos o poder da palavra, que transforma vidas, o povo pedindo para estudar a Bíblia.
ficando 6 horas ouvindo, chorando ao ser confrontados, obedecendo imediatamente e renovando a aliança de forma específica e concreta. E agora, a pergunta que não quer calar: qual é a mensagem central de Esdras para você hoje? Fica ligado na programação que você vai descobrir. Seja bem-vindo a mais um estudo da palavra. Viva feliz. Viva a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Rádio Barroso Mix. Quero mandar um abraço também para Gilcileia Silva. Obrigado, minha amiga, por nos ajudar na rifa solidária, viu? Deus abençoe. Meus irmãos, então, a primeira verdade é que Deus é especialista em reconstrução. O povo de Israel estava destruído, meus irmãos. Destruído mesmo. Foram 70 anos lá no exílio na Babilônia. Jerusalém virou um monte de ruínas. O templo estava caído para o chão. Os muros foram derrubados, pedra por pedra. Parecia que seria o fim da história. Parecia que Deus tinha abandonado o seu povo. Parecia que era impossível voltar. Mas Deus reescreveu o final. Ele tocou o coração de Ciro, que era um rei pagão, que nem conhecia o Deus verdadeiro, e ele fez assinar um decreto, né? Voltem, reconstruam o templo, eu vou até pagar as despesas. E aí trouxe 42 mil pessoas de volta, reconstruiu o templo, restaurou a adoração, renovou a aliança, transformou a vida espiritual do povo, não foi? Foi isso que aconteceu. Pois é, e Deus pode fazer o mesmo com você. Sua vida pode estar em ruínas hoje. Seu casamento pode estar destruído. Sua fé pode estar abalada. Seus relacionamentos podem estar quebrados. Suas finanças podem estar devastadas. Até a sua saúde pode estar abalada. Até o seu propósito pode estar perdido. Mas escuta bem o que eu vou te dizer. Deus é especialista em pegar os cacos e montar algo novo e lindo. Ele não desperdiça nada. Ele usa até a dor para te ensinar. Ele usa até o erro para te fortalecer. Ele pega a sua história quebrada e escreve um final glorioso. Mas com uma condição, hein? Rafael, qual é a condição? É que você precisa voltar. Aquele povo estava lá na Babilônia. Você precisa sair da Babilônia da sua vida, né? O Rafael, o que seria a Babilônia da minha vida? Pode ser o conforto, né? O pecado. Você tem que sair disso e voltar para Jerusalém. Como assim, Rafael? Voltar para Jerusalém? Na prática é você voltar para a presença de Deus, para a santidade, para a obediência. É isso que é você sair da sua Babilônia e voltar para Jerusalém, assim como fez o povo. Mais uma grande verdade, meus irmãos, a adoração, ela precisa ser a prioridade número 1. Ei, anota isso é importante. A adoração precisa ser a prioridade número 1. Quando aqueles 42 mil pessoas chegaram em Jerusalém, eles viram aquele mar de ruínas. Eles poderiam ter pensado, né? Não, vamos ter que construir nossas casas primeiro. A gente está cansado da viagem, precisamos de um teto.
Depois a gente pensa lá no templo. Mas não. A primeira coisa que foram fazer foi restaurar o quê? O altar, não é? Eles não construíram casas primeiro. Eles primeiro adoraram. Por quê? Porque eles entenderam. Sem Deus nada adianta. E com Deus tudo é possível. E isso vale para você hoje também. Se você quer ver a sua vida reconstruída, você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Não no discurso, mas é na prática. Primeira coisa, de manhã, adoração. Primeira coisa é adoração. O primeiro dinheiro que entra é o dízimo. Primeiro dia da semana é a igreja. Primeira decisão importante é oração, não é? Isso é você adorar em primeiro lugar. Mas eu vejo tanta gente que inverte as coisas. Coloca o trabalho em primeiro e Deus nas sobras. Muita gente escolhe a diversão primeiro e a igreja se sobrar tempo. Primeiro pagam suas contas. O dízimo é só se sobrar dinheiro, não é? Pois é. Aí depois reclama. Ah, padre, por que a minha vida não prospera? Por que eu trabalho tanto e não saio do lugar? Tá aí. Quando você inverte as prioridades, quando você coloca a sua casa antes da casa de Deus, você trabalha e não sai do lugar. É um esforço sem bênção. Mas quando você coloca Deus em primeiro, quando você prioriza a adoração, quando você dá seu dízimo com fidelidade, quando você busca o reino de Deus primeiro, aí sim, lá em Mateus capítulo 6, 33, diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, terceira grande verdade para você anotar aí, oposição vem, mas não pode te parar. Oposição vai acontecer mesmo. Olha que situação complicada, olha que situação o povo enfrentou para reconstruir aquele templo. Tinha a rejeição dos samaritanos, né? Que queria atrapalhar, ajudar entre aspas, né? Porque você lembra que a intenção era outra. Tinha perturbação constante também durante a construção, acusações falsas enviadas para o rei, lembra? Tinha o decreto, né, de uma parada forçada para eles pararem a obra. Teve 16 anos de paralisia total, as obras ficaram paradas. E quando eles recomeçaram, teve mais ataques, lembra? Mas sabe de uma coisa? O templo foi terminado, a obra terminada. Porque eles não desistiram, porque confiaram em Deus, porque os profetas também encorajaram, porque a mão de Deus estava sobre eles. E quando você decide reconstruir a sua vida com Deus, pode ter certeza, o inimigo vai atacar também, vai tentar te desanimar, vai dizer que você não vai conseguir, que você nunca muda, que você sempre foi assim. Ele vai te perturbar, vai colocar 1000 problemas, 1000 distrações, 1000 obstáculos no caminho. Mas eu vou te dizer uma coisa. A oposição é a prova de que você está no caminho certo. Sim! É ou não é?
Ninguém ataca quem está parado. Ninguém perturba quem está acomodado. O inimigo, meus irmãos, ele só se desespera quando você levanta para reconstruir. Então, quando vier a oposição, você levanta a cabeça. Levante a cabeça e diga: pode vir, pode atacar, pode tentar me parar, mas a mão de Deus está sobre mim. E o que Deus começou na minha vida, Ele vai terminar. Porque está lá em Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Mais uma verdade que aprendemos nesse livro é que a palavra de Deus é a ferramenta principal de reconstrução. A palavra de Deus é a ferramenta principal de reconstrução. Esdras não reconstruiu com tijolo. Ele não reconstruiu com cimento. Ele reconstruiu foi com o quê? Com o ensino da palavra. Com o ensino, com palavra. Quando a palavra foi lida, o que aconteceu? As vidas foram tocadas. Quando a palavra foi explicada, as mentes foram iluminadas. Quando a palavra foi entendida, os corações foram confrontados. E quando a palavra foi obedecida, aquelas vidas foram transformadas. E olha o resultado, hein? Teve um arrependimento verdadeiro, uma mudança radical, uma obediência imediata. A aliança foi renovada, teve fidelidade por séculos. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, não é um livro comum, não. A palavra de Deus é viva e eficaz. Lá em Hebreus, capítulo 4, 12, diz isso. Ela é viva. Não é letra... não é uma letra morta. Ela pulsa. Ela é eficaz. Ela produz resultado. Ela penetra. Ela vai no mais profundo do seu ser. Por isso, se você quer ver a sua vida reconstruída, eu digo para você que você precisa da sua palavra. Ou melhor, eu deveria gritar isso aqui no microfone para você. Você precisa da palavra. Você precisa da palavra. Precisa ler a Bíblia todo dia, sem falta. Precisa estudar. Não é ler correndo, é entender. Precisa obedecer. Não é só conhecer, é praticar. A palavra é a espada para você lutar. A palavra é o martelo para você construir. A palavra é a semente para você plantar. A palavra é luz para você enxergar. Ela tem poder para transformar absolutamente tudo na sua vida. Repito para você, a palavra tem o poder para transformar absolutamente tudo na sua vida. Rafael, como esse livro aponta para Jesus? Você diz que todos os livros falam de Jesus. Apontam, para Jesus. É verdade. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Vamos ver? Primeiro, através da reconstrução. Esdras liderou a construção do templo físico em Jerusalém. Aquele prédio, de pedra onde o povo adorava. Ele liderou a reconstrução do templo físico. Já Jesus veio para reconstruir o templo espiritual. Você lembra quando os judeus quiseram matá-lo?
Ele disse: destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles pensaram que ele estava falando do prédio, mas Jesus falava era do corpo dele. E quando ele ressuscitou no 3º dia, o verdadeiro templo foi levantado. Jesus reconstruiu você como templo vivo de Deus. Está lá em 1 Coríntios, né? Capítulo 6, 19. Lá diz assim, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Pois bem, Jesus reconstruiu você como templo vivo de Deus. Ora, esse livro também aponta através do escriba, né, que ensina a lei. Esdras era um escriba. Rafael, o que era um escriba? Era o professor da palavra. Ele ensinava, explicava, fazia o povo entender. E Jesus? Jesus era chamado de Rabi, que significa mestre. Ele ensinava, né, com autoridade como ninguém. Sabe qual foi o maior ensino já dado na Bíblia? Está lá em Mateus 6 e 7. O 5 também, capítulo 5 também. Rafael, o que está escrito no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus? Você sabe? É o Sermão do Monte. Quando Jesus ensinava, as pessoas diziam, né? Nunca ninguém falou como esse homem. Jesus é o mestre definitivo. O professor supremo. A palavra viva. Mais um apontamento para Jesus é através da mediação. Esdras mediava entre Deus e o povo, né? Ele ensinava a lei, ele intercedia, ele guiava o povo de volta a Deus. Já Jesus é o mediador perfeito. Inclusive lá em 1 Timóteo 2,5 diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Jesus é a ponte. Jesus é o caminho. Jesus é quem te conecta com o Pai. Quarto, esse livro também aponta para Jesus através do retorno do exílio. Esdras trouxe o povo de volta fisicamente da Babilônia para Jerusalém. Já Jesus traz o povo de volta espiritualmente. Todos nós estamos em exílio espiritual, longe de Deus, por causa do pecado. Todos nós pecamos, mas Jesus veio nos buscar e nos trazer de volta para o coração do Pai. Lá em Lucas 19:10 está escrito: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Mais uma coisa, Esdras liderou o povo a renovar a aliança com Deus. Eles assinaram, se comprometeram e obedeceram. Jesus estabeleceu a nova aliança com seu sangue. Lá em Lucas 22:20 está escrito: esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Não é mais aliança de obras, né? Faça isso, não faça aquilo. É aliança de graça. Eu fiz tudo por você. Creia em mim e seja salvo, disse Jesus. Rafael, como colocar esse livro em prática? Primeiro, decida reconstruir. O povo teve que decidir. Será que fico na Babilônia, esse local confortável, ou volto para Jerusalém que está destruída? 42 mil escolheram voltar.
A maioria ficou lá. Por quê, né? Porque era mais fácil, porque eles tinham se acostumado com aquela vida lá. E você vai ficar na vida de conforto? Vai ficar naquele pecadinho? Ou vai reconstruir a sua vida com Deus? A decisão é sua. Deus não vai te forçar. Ele está te convidando. Mas você que tem que decidir. E outra coisa, priorize a adoração. Altar primeiro, casa depois. Se você inverter a ordem, tudo dá errado. Então coloque Deus em primeiro lugar na sua agenda. Acorda cedo para orar, coloca Deus em primeiro lugar nas suas finanças, dê sempre o seu dízimo com fidelidade. Coloque Deus em primeiro lugar no seu tempo. Vai para a igreja, estuda a palavra. Coloque Deus em primeiro lugar nas suas decisões também. Pergunte para Ele antes de agir. E estude a palavra diariamente. Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei. E você? Tem? Você tá lendo a Bíblia todo dia? Ou só quando dá vontade? Você está estudando ou só passa o olho rapidinho? E você está obedecendo ou só acumula conhecimento? Porque sem palavra não há transformação. Meu querido amigo, minha querida amiga, essa semana, estudando Esdras, foi uma jornada, né? Vimos Deus reescrevendo histórias, vimos reconstrução acontecendo, vimos o poder da palavra transformando vidas. E para finalizar nosso estudo, eu vou te dizer a mesma coisa. A mesma mão de Deus que estava sobre Esdras está sobre você. O mesmo Deus que trouxe Israel de volta do exílio quer trazer você de volta. O mesmo Deus que reconstruiu o templo em Jerusalém quer reconstruir a sua vida. Então decida. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa voltar. E quando você voltar, quando você priorizar Deus, quando você mergulhar na palavra, você vai ver milagres acontecendo. Porque, como eu disse primeira frase do nosso programa, Deus é especialista em transformar ruínas em glória. Semana que vem tem mais um livro, hein? Um novo livro, novas histórias, novas lições. Fique ligado aqui na Rádio Barroso Mix, lembrando que domingo, caso você tenha perdido algum estudo dessa semana, domingo tem a reprise, depois da missa das 7, então 8 da manhã, para você ouvir todos os estudos dessa semana. Um abraço! E lembre-se que a alegria do Senhor é a nossa força. Palavra de Deus no seu coração. No seu coração. Rádio Barroso Mix.